Vocês já escutaram sobre uma animação que ficou muito famosa há alguns anos atrás? Que conta uma história sobre alguns casos que aconteceram no nosso mundo. Perdão, eu nem me apresentei ainda. Oi, eu sou o Vray e hoje eu contarei para vocês a história sobre uma das curtas de terror mais chocantes para mim. E essa é a história de The Kid and the Camera. O criador dessa história se chama isso aí que está na tela. Eu não vou tentar falar o nome para não tentar invocar nenhum tipo de demônio. O criador usou de um terror muito famoso nessa lore, o terror VHS, que é basicamente uma forma de contar uma história aonde a gente vê um personagem X com algum artefato que possa gravar a imagem do local. E esse personagem, ele se chama Caleb. Ele é um garoto muito jovem, com apenas 6 anos de idade, que gosta de se divertir. Em seu aniversário, sua família deu como presente uma câmera fotográfica, que serviria para ele fotografar todos os seus momentos felizes. Ele amou seu presente de aniversário. Todos os dias, o Caleb, ele levava para fotografar tudo o que ele pudesse. E é aqui que percebemos que Caleb, ele é uma pessoa real, já que as imagens estão sendo tiradas na nossa realidade. Então, vamos voltar para o stop motion. Em uma das suas brincadeiras, Caleb tropeçou em um galho. A sua câmera voou para longe. Então, ela caiu. Ele foi correndo para ver se ela não teria sido danificada. E pelo azar do destino, a película havia sido quebrada, fazendo com que toda vez que ele fosse tirar uma foto, ela sairia bugada. Depois disso, o Caleb ele foi pra cama, mas ele não conseguia dormir. Ele ficava pensando na sua câmera e também ele pensava que ele destruiu o presente dos seus pais, e isso deixava ele muito triste. Até que chegou o momento que ele escutou um barulho de sua janela. No início, ele estava ignorando, mas então, ele escutou mais uma vez. Ele abriu a janela e então apareceu uma criatura. Ela dizia ser a Fada do Dente. O Caleb, ele não queria conversar com o desconhecido, por causa que ele estava acreditando que essa pessoa ela estava invadindo a sua casa. E então, a Fada, ela diz que conhece todas as pessoas, e até mesmo sabe o nome da criança. E então, como ela poderia ser um desconhecido? O garoto estava muito evasivo, mas depois que a criatura fala seu nome, ele começa a falar com ela. E é aqui que a gente percebe que o Caleb, ele é uma criança muito ingênua, por causa que é muito perigoso a gente confiar no desconhecido. E ainda que não é qualquer desconhecido, é um intruso que invadiu a sua casa. O Caleb, ele fala que ele está muito triste pela sua câmera ter quebrado. E então a Fada do Dente ela pega para ver se ela conseguiria dar um jeito de arrumar. E ela fez uma proposta para Caleb, que caso ele quisesse, ele poderia ir até um portal, onde ele poderia consertar a sua câmera. A criança ela se pergunta, aonde fica esse portal? E a Fada, ela fala para ele seguir apenas a voz dela. O Caleb ele saiu de sua casa, seguindo a voz da Fada, e ele estava caminhando muito, mas muito, até que ele simplesmente estava vendo árvores no local, e ele estava fotografando, por causa que era isso que fazia ele se divertir. No fim, o garoto chegou a uma casa. O Caleb, ele vê que é muito escuro, ele até mesmo tira uma foto com seu flash, mas então, ele ouviu a voz de novo da Fada. Em todo momento, ele fica olhando para trás, pensando em fugir dali e comunicar para os seus pais sobre a sua situação atual. Mas então, em um ato de coragem, ele fala: eu devo consertar a minha câmera. E então, o Caleb ele entra na casa assombrada. Some weeks later, authorities discovered the basement. The rest of the boy was never found.
Sim, a fada na verdade, ela não passava de apenas um fantoche, apenas para levar o garoto a uma casa, aonde ele seria sequestrado. E é por isso que você nunca pode confiar em estranhos. Eu acho que vocês perceberam o horror dessa curta, por causa que ele se trata de temas que acontecem muito no nosso dia a dia. É só você pensar em tantas notícias de crianças desaparecidas, fazendo com que esse horror seja mais assustador do que um jumpscare. O vídeo ele foi um pouquinho melancólico no final e eu tô triste, é isso. Falou!